Bom, nessa aula a gente vai falar das propriedades da transformada Z. Bem, a gente já viu algumas operações, como algumas operações aí com sinais discretos refletem aí no domínio da frequência. A gente apresentou como as operações no domínio da sequência discreta vão se refletir aí no domínio Z. Nesse capítulo, né, calculamos transformada Z inversa, falamos da região de convergência, etc. E como a transformada Z e a transformada de Fourier elas estão relacionadas, elas têm propriedades bastante semelhantes e, assim como na transformada de Laplace, nós vamos ver algumas propriedades de maneira breve, sem as provas matemáticas formais. Tá? Então, basicamente, vou listar algumas propriedades que são importantes para nós e a gente vai seguir dessa forma. A primeira delas é a linearidade. Né? A transformada Z é uma operação linear. Ou seja, se a gente tiver uma sequência aqui x de 1 discreta com transformada x1 de z, região de convergência R1, e outra sequência x2 de n com transformada z x2 de z, região de convergência R2. Então, se a gente fizer uma combinação linear desses sinais, por exemplo, A1 x1 de n mais o B x2 de n, a transformada z resultante vai ser uma combinação linear das transformadas z originais. Então, essa transformada z aqui vai ser o A1 x1 de z mais um B, o A x1 de z mais um B x2 de z. E a região de convergência vai ser dada aí pela interseção entre as duas regiões de convergência originais. Tá? Então, a transformada z é uma operação linear, portanto, segue a propriedade da linearidade. A segunda propriedade ela é bastante importante para nós, ela tem importância na síntese de filtros e tem a ver com o exemplo que a gente viu na aula anterior e com a transformada z das funções impulsivas, delta de Dirac. Basicamente é o deslocamento na sequência, então se a gente tiver um sinal x de n com transformada z, x de z e região de convergência R, e se a gente tiver um sinal deslocado na sequência, né, se a gente deslocar o sinal para cá ou para lá, é um x de n menos n0, então a transformada z resultante vai ser z elevado a menos n0, x de z. Muito similar ao que acontecia na transformada de Fourier, né? A gente tinha lá aquele deslocamento de fase, aqui a gente vai ter a nossa variável z elevado a menos o deslocamento. Né? Então, um n0 igual a 2 vai ser um z na menos 2 de x de z. E a região de convergência é o próprio R, mas inclui ou exclui um polo em zero ou no infinito. Tá? Então a gente pode, só para fazer um paralelo com o que já foi visto na aula anterior, ir para o quadro e pensar que dentro dessa definição, dada ali no slide, né, que está reescrita aqui, a gente tem o sinal original, com transformada x de z, e um sinal deslocado. Eu só usei o m aqui para ser similar ao exemplo que a gente já deu. A gente vai ter o z de menos m, x de z. E a região de convergência vai lá excluir, ou vai excluir, por exemplo, um zero ou um infinito. Né? Vai ter um polo adicional. Então, se a gente tiver um delta de Dirac, um delta n, a gente sabe que a transformada z dele é 1 e a região de convergência é todo o plano z. Certo? E se a gente fizer um deslocamento, escrever um delta de n menos m, o que a gente tem de transformada z? A gente tem o x de z, certo? Que vai ser 1. E a gente tem essa variável aqui, z na menos m. E aí a gente vai fazer z na menos m. Então, basicamente, é z na menos m vezes 1, ou z na menos m. E a região de convergência, como a gente já viu, né, inclui aí todo plano z, exceto um zero, se o m for menor que zero, e o infinito, se o m for maior que zero. A gente já viu esse exemplo, só queria retomá-lo aqui no contexto dessa propriedade, para deixar as coisas bem alinhadas. Também tem uma propriedade de deslocamento no domínio z. Se a gente tiver um x de n com transformada x de z e região de convergência R, e a gente escrever um y de n como sendo z0 elevado a n
x de n, então a nossa transformada z vai ser o x de z dividido por z0. Então a nossa variável dentro da transformada z é comprimida, né? É comprimida ou esticada, dependendo do valor do z aqui. Beleza. Bom, a gente tem a propriedade da conjugação. Essa eu acho que é muito importante para a gente perceber uma coisa. Ela basicamente está dizendo que se a gente tiver um x de n com transformada x de z, o conjugado, o sinal conjugado, vai ser o conjugado da variável conjugada, né? Então, basicamente, isso implica no seguinte, né? É uma coisa que já acontecia para a transformada de Laplace, em que a gente tinha pares conjugados complexos de polos e zeros, né? E basicamente, é isso que implica quando o nosso sinal, a nossa sequência discreta for real, que é a grande maioria dos casos. A gente está interessado em sequências discretas reais, porque a gente vai pegar o sinal de um microfone, de um acelerômetro, vai discretizar esse sinal e jogar para o computador. Então, lá dentro do computador, ele vai ser uma sequência real, né, de amostras, tá? E aí a gente vai ter um sinal, uma sequência real, e isso implica que a transformada z dos sinais, das respostas dos filtros que a gente vai gerar, vão ser transformadas z, que os polos e os zeros vão aparecer aos pares complexos conjugados. Então toda vez que você vê um diagrama de polos e zeros, você vai ver, em geral, né, se o xn for real, você vai ver os pares aqui de polos e zeros. Tá? É isso que essa propriedade quer dizer. E ela vale aí, então, para sequências reais, certo? Então, se tiver um polo em z igual a z0, vai ter um polo em z0 conjugado, tá? Bom, a propriedade da convolução também é muito importante, a gente usa essa operação o tempo inteiro. Basicamente está dizendo que se eu tiver um x de n com transformada x de z, região de convergência R1, e se eu tiver um h de n com transformada z, h de z, com região de convergência R2, o resultado da convolução de x de n com h de n vai ser uma transformada que é a multiplicação das duas transformadas z, assim como acontecia na transformada de Fourier e na transformada de Laplace, certo? E a região de convergência, de novo, aqui vai ser a interseção das duas, tá? E no contexto mais amplo, a transformada z, né, do sistema h de z é chamada aí de função de transferência ou transfer function do sistema linear invariante no tempo. E por fim, a gente tem o teorema do valor inicial. Então, se o x de n for igual a zero para todo n menor que zero, ou seja, for um sinal causal, a gente pode calcular o x de zero como o limite da x de z quando o z tende ao infinito, certo? Então, eram essas as propriedades da transformada z, de maneira bastante breve e sem dar provas matemáticas, mas é perfeitamente análogo, é transformada de Fourier, transformada de Laplace, coisas que a gente já viu há muito tempo. Eu acho que das propriedades que eu acho muito importante, a linearidade, né, que a gente viu lá no começo, essa do deslocamento na sequência, que tem a ver lá com os impulsos deslocados também, que a gente já viu em exemplos. A conjugação, né, os polos e zeros vão acontecer em geral em pares complexos conjugados, porque a gente vai lidar com, na maioria das vezes, com sequências discretas. E, claro, a propriedade da convolução. Todas essas nós vamos usar bastante, mesmo que de maneira implícita, certo? Então, era isso. Até mais.